Um grupo de homens se reunindo em um local fechado causa muito mistério, mas hoje em dia não é necessário guardar tanto segredo. Vítima de perseguições políticas, principalmente com a proibição do seu funcionamento nas grandes guerras mundiais, hoje em dia a principal grande loja maçônica do mundo faz o possível para se comunicar com todos e acabar com as teorias de conspirações que assombram essa instituição centenária. É importante saber, ninguém fala em nome da maçonaria, mas sim da sua história ou de alguma instituição que faz parte, já que nas centenas de milhares de lojas que há pelo mundo, cada local tem suas características específicas. Na Inglaterra, o grão-mestre, ou seja, o presidente da grande loja, é o Duque de Kent, primo da Rainha Elizabeth. Isso traz mais teorias sobre o controle da monarca com instituições do mundo todo, mas na verdade é apenas a forma de administração das lojas do Reino Unido, sendo diferente em cada país do mundo. Mas apesar de ser uma... Fica quieto. Um dos maiores mistérios de maçons e não maçons é tentar descobrir a origem da maçonaria. Há muitas lendas e histórias, mas pouco documentada de muitos anos atrás. Alguns simbolismos se mantiveram, mas dentro deles há algumas lendas que a gente consegue relacionar com a maçonaria. Por exemplo, a construção do Templo de Salomão. A gente vê figurado no segundo livro de Crônicas e primeiro livro de Reis. Essa lenda diz que a construção do templo abrigaria a casa de Deus na terra. Idealizada por Davi, foi construída por Salomão, seu filho, e nela continha segredos sobre ordens de arquitetura e de construção sobre pedras. Apesar de ser uma história bíblica, não há documentações que provam a maçonaria como conhecemos hoje ter vindo dessa época, mas ela serviu como simbologia da base para os ensinamentos de lendas e sobre moralidade maçônica. Outra fonte da onde vem a maçonaria como conhecemos hoje em dia é do Collegia Fabrorum. É um grupo de construtores medievais que foi criado aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Eles acompanhavam os romanos nas suas batalhas para domínios de terra e reconstruíam toda a cidade que era destruída pelas guerras. Um documento que é considerado para a maior parte dos maçons como um documento histórico é a Carta de Bolonha. Ela data de 1248 e foi escrito em latim pelo prefeito de Bolonha, Bonifate de Cário, e contém a matrícula de 371 mestres construtores, do qual também havia freis, nobres e escrivães, mostrando que no século XIII não era só construtores que fazia parte desses grupos. Uma das provas de originalidade desse documento se deu por James Anderson usar para fazer a primeira constituição dos maçons no século XVIII. Outro documento que os maçons também se baseiam é um chamado Poema Regius. Em 1840, o escritor inglês James Halliwell publicou um poema com 794 versos, sobre um manuscrito que datava de 1390. O documento contém lendas, fontes históricas bíblicas, normas de conduta e parece ser um regulamento de maçons e das corporações maçônicas dessa época. A origem dessa lenda vem da geometria que Euclides aprendeu no Egito e foi levada para a Inglaterra pelo rei Athelstan, o primeiro rei dos ingleses. Uma curiosidade que provavelmente nem alguns maçons sabiam é que esse documento diz que o ofício de construtor é um ofício nobre, uma atividade nobre. Com isso, foi intitulado a maçonaria a chamar-se Arte Real. Outra curiosidade também é sobre o nome do rei. O significado do seu nome significa pedra nobre, algo relacionado com toda a simbologia maçônica. Há evidências de maçons operativos desde 1400 na Escócia e na Inglaterra. Alguns desses alojamentos que os maçons operativos viviam serviam para proteger a sua família e encontrar trabalho na região que habitavam, pois durante a Idade Média e devido a muitas guerras civis e a reforma protestante, muitos maçons ficaram sem trabalho
Porque com essas reformas, a falta de dinheiro que era investido na Igreja Católica acabou sendo enfraquecida. E assim não tinha mais como pagar toda essa construção. Muitos maçons ficaram sem emprego. O rei Henrique VIII foi um dos responsáveis por esse enfraquecimento. Com a criação da Igreja Anglicana, a Igreja Católica Romana acabou perdendo muitas construções, já que ele mandou confiscar os bens da igreja e destruir muitos monumentos que eram da Igreja de Roma. Nesse período, os alojamentos dos construtores, ou seja, dos maçons operativos, começaram a ser independentes, pois cada um procurava emprego do jeito que conseguia, por essa falta de oportunidade. No final do século XVI, a prosperidade financeira voltou a crescer, e por isso o rei James da Escócia nomeou William Shaw para ser o mestre de obras das construções que ele determinava. Em 1598, William Shaw começou a escrever regulamentos para a organização desses grupos de construtores. Isso ficou conhecido como os Estatutos de Shaw. Dentre algumas regras estava a convivência dos construtores como irmãos, a obrigatoriedade do uso de luvas e a nomeação de um mestre para cada alojamento. A partir daí, as lojas ou alojamentos começaram a ter um poder central, principalmente depois desse período que uniu os reinos da Escócia com a Inglaterra. Mais uma evidência de que não existiam só construtores nesses alojamentos era que William Shaw também determinou que um escrivão registrasse todas as atas dos trabalhos que aconteciam naquele alojamento. Muitas dessas lojas ou alojamentos serviam de moradia e de local de trabalho para os maçons operativos, e após o término dos serviços, eles se juntavam para um banquete e discutiam sobre simbolismo e filosofia. Com o passar do tempo, essas lojas maçônicas tornaram-se grupos de maçons, já que os alojamentos estavam sendo extintos, e por isso eles se reuniam em pubs ou casas de alguns membros. Em 1717, algumas dessas lojas reuniram-se na taverna O Ganso e a Grelha, perto da Catedral de São Paulo, lá em Londres. A partir daí, eles decidiram criar uma grande loja para organizar todos esses grupos de maçons que se reuniam. Assim foi eleito Anthony Sawyer, o primeiro grão-mestre da primeira potência maçônica do mundo. Essas reuniões em pubs caracterizavam bem as reuniões dos ingleses daquela época, já que eles se reuniam para encher a cara. Era clube de cachaça, os caras só... Com o passar do tempo, a instituição foi se organizando melhor, tendo construído a primeira constituição maçônica em 1723, por James Anderson. Isso acabou ajudando a construir a primeira grande loja na Irlanda, em 1725, e na Escócia, em 1736. Em 1730, Samuel Pritchard, um membro da Grande Loja de Londres, publicou um livro chamado A Maçonaria Dissecada, contando todos os detalhes que aconteciam dentro daquelas reuniões. Isso ocasionou um racha na Grande Loja, que ela se dividiu em dois e só se uniu novamente em 1813, formando assim a Grande Loja Unida da Inglaterra. Algo importante que a gente soube por esse livro é que já nessa época existiam os 3 graus da maçonaria, aprendiz, companheiro e mestre, já que na Constituição de James Anderson só existia 2 graus descritos. Por ser a primeira potência maçônica do mundo, ela tem uma certa importância, mas ao contrário do que muitos maçons pensam, ela não pode interferir em nenhuma administração de outra grande loja, já que cada grande loja é independente por si. O que é necessário para ter um tratado de amizade, além de algumas questões burocráticas, é seguir as constituições, os decretos e as leis dos antigos documentos maçônicos que a gente tem como conhecimento histórico. Outra coisa também que todo mundo se engana é: a maçonaria não tem 33 graus. Nas constituições e leis antigas e também na administração de uma potência, existe somente 3 graus, de aprendiz, companheiro e mestre maçom. O resto é pós-graduação de cada rito. Uma potência não cuida de altos graus, ela só cuida até o grau de mestre.
que faz parte dos graus simbólicos. Outra coisa muito polêmica também que existe na Inglaterra são as lojas femininas, ou seja, compostas só de mulheres. Essa composição veio da França com lojas mistas, tinham homens e mulheres no seu quadro de membros. Isso se deu em 1902, com alguns membros e algumas mulheres que faziam parte dessas lojas queriam praticar a maçonaria que tinha na Grande Loja Unida da Inglaterra. Elas acabaram fundando uma loja só de mulheres. Em 1908, a Honorável Fraternidade da Antiga Maçonaria, hoje chamada como Ordem das Mulheres Maçons. O curioso é que elas não se chamam de sisters, e sim de brothers também. Outra polêmica maior ainda foi quando a Grande Loja Unida da Inglaterra adotou em 2018 a política de gênero, ou seja, homens que gostariam de trocar de sexo poderiam permanecer como membros de loja, e as pessoas que eram do sexo feminino e se tornaram homens também poderiam ser aceitas em loja. Não sou eu que estou falando isso, não sou eu que fiz essa lei. Se você tá achando ruim o que a primeira grande loja do mundo fez, vai lá na Inglaterra e bate no Palácio de Buckingham e reclama com o pessoal da rainha. Muitas pessoas conhecidas também fizeram parte de lojas da Grande Loja Unida da Inglaterra, como por exemplo Oscar Wilde, Rick Wakeman e também o finado marido da Rainha Elizabeth, o Duque de Edimburgo, Príncipe Philip, que fazia parte de uma loja só de marinheiros. Para quem quiser conhecer melhor sobre todas essas histórias, tem um documentário que a Grande Loja Unida da Inglaterra fez em 2017, chamado Inside the Freemasons. Você pode encontrar no Google ou em sites de streaming. Ou no português, Maçonaria Revelada. Lá tem alguns episódios que falam sobre os graus, as ritualísticas, as características e o conceito histórico sobre a maçonaria na Inglaterra. E também o site da Grande Loja Unida da Inglaterra, que tem diversos estudos e muitas explicações, até mesmo links para quem quiser conhecer as grandes lojas de maçonaria só de mulheres. Esse foi um breve resumo de uma história de muitos séculos. Se tem algum acontecimento que você não viu no vídeo, conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha o vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a desmistificar toda essa história da maçonaria. Até a próxima, um abraço!